Olá, sejam bem-vindos, autores e futuros autores. Meu nome é Leandro e eu ajudo autores e futuros autores a escrever, publicar e vender seus livros. Estamos em mais uma live de frente com o editor. Eu sou editor de livros e estou aqui para te ajudar em todas as suas dúvidas. Nessa live de hoje, eu vou falar sobre os motivos que muitos autores não publicam seus livros. Eu quero saber se você se identifica com algum desses motivos. E essa ideia dessa live surgiu numa das visitas que eu faço na nossa gráfica, na nossa editora, onde eu fiscalizo ali toda a nossa produção. E eu verifiquei que o seu livro não estava lá sendo produzido. Eu falei, eu preciso identificar esses problemas e ajudar os autores a resolvê-los. E nessa live de hoje é muito especial, vou trazer 5 pontos onde eu identifiquei que a maioria dos autores enfrentam esse problema. E para que essa live chegue a mais pessoas, eu quero que você aproveite, clique aqui nesse aviãozinho aqui embaixo e convide pelo menos 5 autores ou aquela pessoa, futuros autores, aquela pessoa que tem uma história bela que precisa contar para outras pessoas. Deixa eu mandar aqui o convite. Também eu quero que você mande. E nessa live de hoje, vamos ver aqui, ok. E nessa live de hoje eu quero ajudá-los a entender, a identificar o que tem impedido você de publicar o seu livro. Eu me deparo com muitos autores, contando. Inclusive antes eu estava vindo para cá para começar essa live e recebi uma mensagem de uma autora que estava com diversas atividades. E na verdade, autora não, futura autora, porque ela tem o sonho de publicar o livro já há algum tempo, mas ainda não conseguiu realizar. E aí eu fico extremamente indignado ou enfim, cada pessoa tem o seu momento, mas às vezes o sonho de realizar da publicação desse livro vai sendo adiado para não sei quando. E aí fica a pergunta, até quando você vai adiar esse sonho de publicar o seu livro, de contar as suas histórias, de fazer o lançamento, enfim. O livro ele vai te ajudar também a aumentar a sua autoridade. E foi muito interessante que nesse final de semana eu estive numa entrevista numa rádio, na Band News FM, onde nós falamos ali sobre os principais desafios e oportunidades para os autores, e também eu palestrei num evento chamado Estética e Ozônio, onde eu falei ali para esteticistas, para pessoas que mexem com o ego, com a beleza das pessoas, sobre as oportunidades que o livro tem na carreira delas, porque ela pode se destacar ao publicar um livro, ao publicar uma obra. Então, você também tem que pensar a respeito disso. Já pensou? A sua ideia, o seu conhecimento ser transformado num livro é uma grande oportunidade. Mas hoje eu estou aqui e eu quero falar para você que pensa, em escrever, publicar o seu livro e tudo aquilo que tem impedido esse sonho de realizar, a publicação do seu livro. E eu mapeei, eu tenho aqui umas anotações aqui de tudo que foi feito. Eu tenho feito várias pesquisas e hoje eu pude entender um pouco mais os principais motivos que impedem pessoas de publicar os seus livros. E o primeiro deles que eu quero trazer aqui é a confiança. Muitas pessoas, muitos autores não publicam o seu livro por falta de confiança. Às vezes não confiam na própria escrita, não confiam que esse livro possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma autora
que teve uma superação de um processo de câncer. E ela estava em dúvida se saber se publicava daquele jeito, se não publicava. Eu falei, olha, a sua história, eu tenho plena convicção, com um pouco que eu vi aqui, que ele vai impactar a vida de outras pessoas que passaram ou que estão passando pelo mesmo problema que você passou e você conseguiu superar. E elas precisam de um incentivo, precisam saber que você conseguiu, para elas também entenderem que elas também podem. Então você tem que transmitir essa confiança, que essa sua história pode sim impactar a vida de outras pessoas. Você já pensou por esse lado? E então é necessário ter essa confiança, é necessário ter essa garra, é necessário ter esse entendimento. Confiar que você pode, que você consegue, apesar de todo ou de tudo que possa acontecer à sua volta. A confiança ela é fundamental para que você consiga publicar o seu livro. Então a falta de confiança ela é um diagnóstico aí incrível. Às vezes ela tem um medo, e aí entra nessa parte de confiança o medo do livro dela, o medo do que as pessoas vão pensar. E ela não tem uma autoconfiança, e aí ficam com esse medo do que as pessoas vão pensar a respeito. Quero cumprimentar aqui, eu sou o Carlos Ferreira, André Luiz, Wagner, Jaice Moura, Erlaine, Jairo de Souza, Adriana, Luciana Ferreira, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí. E aí esse medo, essa falta de confiança mina o sonho dos autores. Não permitam com que eles publiquem seus livros. E isso eu tenho visto de uma forma recorrente. E é por isso que eu falo para os meus alunos que você tem que trabalhar aqui, a mentalidade. O remédio para a falta de confiança é trabalhar aqui a mente. É você não se importar com o que as pessoas vão pensar ou falar. É apenas fazer. Porque a vida é feita das pessoas que fazem, que executam, que vão lá e fazem a sua parte, que é realizar o seu sonho. E a partir do seu sonho realizado, impactar a vida de outras pessoas. Isso é fundamental. E eu vejo grandes livros que ficaram presos ou engavetados por vários e vários anos, por medo, por falta de confiança, não entender que essa mensagem, a mensagem que você carrega, é muito maior do que as críticas, é muito maior do que o que as pessoas vão pensar ou falar. Então você precisa estufar o peito e determinar. É chegado o tempo dessa mensagem ganhar vida, desse livro ganhar vida. Cumprimentar aqui o Willer de Jesus, boa noite Wagner. Dicas da Renata, dicas boas da Renata. Breno Maggi, sejam aí todos bem-vindos. Então eu estava falando aqui sobre essa live de hoje, 5 principais motivos que os autores não publicam seus livros. E o primeiro deles é confiança. Se por acaso você ainda, ou se já publicou ou não, mas que a falta de confiança ou medo do que as pessoas vão pensar te travou por um tempo, digita aí, deixa eu saber se esse medo te impediu de publicar o seu livro ou ainda está impedindo você de publicar o seu livro, porque assim eu vou entender melhor todo esse processo, poder te ajudar, porque eu estou nessa live justamente para te ajudar a realizar o seu sonho. Bora lá? O segundo motivo, olha só o Jairo, deixa eu ver aqui. Estou escrevendo o meu primeiro livro sobre empreendedorismo, liderança, vendas e finança. Muito bem, Jairo, parabéns aí pelo movimento, por estar escrevendo, por estar compartilhando essa mensagem, por estar transbordando isso aí.
E eu espero que a confiança não seja algo que vai te travar, tá bom? Então tenha autoconfiança, não se importe com o que as pessoas vão falar, vai lá e escreva esse livro e publique esse livro. Olha só o Breno, meu livro de poesia se chama Flor do Sepulcro. Parabéns, Breno. Já está publicado ou ainda não? Alguma coisa tem impedido vocês de publicar os seus livros? Então estou só no primeiro ponto. Ô Jairo, vou precisar de você. Estou à disposição, Jairo. Vamos ver esse livro em breve, na mão dos leitores. O mais importante é esse livro chegar na mão das pessoas. O segundo principal motivo que eu identifico que tem impedido muitas pessoas de publicarem seus livros é o tempo. O tempo, nessa vida que nós estamos vivendo ultimamente, de muita informação, muito acelerado, computador, celular, tablet, televisão, podcast, programas e mais programas, seriados e mais seriados. Tem roubado o tempo das pessoas. E o tempo, na verdade, não é falta de tempo, é falta de organização desse tempo. Se você separar que seja 1 hora do seu dia do tanto de afazeres que você tem, você consegue sim escrever e publicar o seu livro. Se você priorizar, porque o que a gente consegue realizar é o que a gente coloca prioridade, coloca energia, coloca força em cima disso. E se você coloca o seu livro como uma das prioridades do que você tem para fazer, você vai lá e faz, vai lá e executa. Porque a diferença de quem publicou e quem não publicou é a execução, é o tempo de execução, é a energia que você coloca nisso. Deixa eu ver aqui que tem várias mensagens aqui. Ó, o Alexandre está aí, está no processo de publicação. Parabéns, Alexandre, pela garra, determinação. Ó, o Breno, já publicado o livro, mas não lançado. Está na fase de divulgação e vendas. Então, prepare aí o lançamento desse livro para que as pessoas tomem conhecimento desse livro. Ivone Macedo Turbo. Olha só, Livana Almeida. Terminei meu livro de ficção científica, já mandei para ortografia, deve ser revisão. E assim que terminar, irei mandar para a editora Kelps com as dicas do Leandro. Conte comigo. Wagner, agora você falou comigo. O tempo. O seu problema que tem te impedido é o tempo, né, Wagner? Então peguei aí em cima, em cheio. Vamos lá. Então, tempo. Nós temos inclusive um autor, que é o Rafael Medeiros, que já vendeu, deixa eu ver aqui, acho que já mais de 15 mil livros, ou bem mais do que isso. Eu não tenho os números aqui. E o livro dele é sobre gestão do tempo. Ele tem uma escola chamada Time School. E eu tenho aprendido muito com ele. E é isso que eu tenho compartilhado com vocês, sabe? Que é justamente sobre a gestão do tempo. Você tem que aprender o que é priorizar suas atividades. Você precisa entender o quê? Que o seu processo de escrita e de publicação ele tem que ser prioridade. Porque senão ele sempre vai ser o quê? Adiado, vai ser procrastinado. Então você tem que colocar na sua agenda, certo? Que seja 30 minutos, que seja 1 hora, que seja 2 horas por dia. Ou falar, não, vou pegar o final de semana. Então mergulhe lá 5 horas no final de semana para dedicar ao seu livro. Você precisa se desconectar. Se você tirar o que você perde de tempo, seja de frente à televisão ou mesmo nas redes sociais, você consegue escrever o seu livro. É um desafio que eu lanço aqui. E aí você coloca na agenda e avise a todos da sua casa. Fala, olha pessoal, nesse momento eu vou estar trabalhando na realização do meu livro, na realização do meu sonho. E eu preciso da colaboração. Eu não vou para festa, não vou sair, eu vou ficar aqui
investindo esse tempo no meu livro. E aí sim você consegue, você precisa priorizar. E todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Então você consegue, você organizando a sua agenda, colocando prioridade, colocando ele como o livro como uma prioridade, você consegue. E Wagner, eu tenho um desafio dentro da jornada do autor, onde eu falo o seguinte: você começa com 5 minutos, porque às vezes a gente tem que criar esse hábito também. Então comece com 5 minutos, você vai ali 5 minutos para quê? Ou para escrever, ou para ler a respeito, ou pesquisar a respeito do seu livro. Depois você passa para 10, depois para 15, 20, vai aumentando esse tempo. Para você o quê? Adquirir o hábito. Porque não adianta você só separar o tempo se não tem esse hábito. Então você precisa repetir essa atividade constantemente até ela virar um hábito. O hábito da escrita, seja da pesquisa e da escrita, porque eles andam em conjunto. Então faça isso de uma forma intencional. Separe esse tempo fundamental para a escrita do seu livro. E aí você vai colocando. E além disso, eu tenho um desafio de 7 semanas para você conseguir escrever o seu livro e publicar em 7 semanas. É algo que precisa de treino, já precisa estar preparado a mente, preparado já o seu hábito para você conseguir. Mas é perfeitamente possível. Sim, é possível, porque você coloca toda a energia que às vezes iria gastar um ano, porque entre idas e vindas você faz num pequeno período de tempo, colocando muita energia, muito esforço para que isso seja possível. Certo? Então é perfeitamente possível. O terceiro principal motivo, olha só, já falei sobre 2. Se puder colocar aí para mim, digitar alguém que está acompanhando, confiança e tempo. São 2 coisas que têm impedido autores e futuros autores de publicarem seus livros. Quem pode digitar aí para mim, que eu vou marcar? Confiança e tempo. O terceiro ponto é perfeccionismo. Olha só, deixa eu ver aqui. Opa. Peraí. A Jaice, também minha aluna, já escreveu 2 livros, já publicou 2 livros e vai publicar o terceiro. Precisa ir na editora para conversar e publicar meu terceiro livro. Seja bem-vinda, Jaice. Estamos lá à disposição para publicar mais essa obra. Wagner, gostei do desafio. Colocar metas de palavras ou capítulo é uma boa ideia? Sim, Renata. Você pode colocar. O que eu digo, para quem não tem o hábito, comece escrevendo uma frase. Não, vou escrever uma frase. Depois, porque não adianta eu querer escrever um capítulo. Você tem que dividir essas metas em pequenos trechos. É uma frase, depois escrever um parágrafo, depois 2 parágrafos, depois 5 parágrafos, depois 10 parágrafos, depois um capítulo. Aí você tem o capítulo. De parágrafo em parágrafo, você forma um capítulo do seu livro. Mas você pode colocar todos os dias pelo menos 2 parágrafos. Assim você vai avançando e vai adquirindo esse hábito. É uma excelente ideia. Cássia Estética, seja bem-vindo. Doutora Vânia de Paula. Ou Turbo copiando. Deixa eu marcar aqui quem me ajudou aqui, fixar comentário. Então, os 2 primeiros coisas que têm impedido autores de publicar o seu livro: confiança e tempo. O terceiro, perfeccionismo. Tem uma frase que eu gosto de repetir, que é o seguinte, porque o autor, o que é o perfeccionismo? O autor vai lá, escreve, e aí depois ele volta para ler o livro. Aí ele fala, nossa, não gostei disso, não ficou bom, tem que ajustar. E aí ele vai reescrevendo, quando vê ele reescreveu o livro todo. Aí passa um tempo, aí ele volta para ler o livro de novo. Nossa, mas isso aqui faltou um negócio, aqui não tá bom, aqui precisa de mais uma coisa,
Ah, faltou um parágrafo, ah, não gostei desse pedaço. Aí ele vai lá, escreve, beleza, terminou. Aí ele volta e nunca o livro tá bom. E aí eu digo, eu queria que escrevesse os 3 pontos numa frase só que eu vou marcar de novo, tá? Confiança, tempo e perfeccionismo. Que o que é? Alguém tem esse problema? Ó, o Jairo, perfeccionista, este sou eu. Então vamos eliminar esse perfeccionismo. Então digita aí para mim, confiança, tempo e perfeccionismo, para eu poder marcar esses 3 problemas que têm impedido autores de publicarem seus livros. E aí o que eu falo? Um livro, ele nunca vai estar pronto, um livro nunca vai estar finalizado. Então assim, o livro sempre vai ter algo para corrigir, uma história para contar e um ponto, uma vírgula para acrescentar. Então assim, você tem que tirar isso da cabeça, certo? Você precisa parar com esse perfeccionismo. Por isso que existem edições. Existe primeira edição, segunda edição, terceira edição. Por quê? Porque os autores vão lá e corrigem, acrescenta, aumenta. Se falta informação, na segunda edição ele vai lá e aumenta. Se tem alguma parte errada, ele vai lá e corrige. Você pode ver que alguns livros têm, como que se diz? Tem edição revista e ampliada. Porque é justamente isso, porque faltou, ele estava incompleto. Não existe uma história completa de alguma coisa. Mas como assim, Leandro? Não existe? Não, não existe. Você imagina um livro didático, a história do Brasil. 500 anos de história num livro de 200 páginas. Existe isso? Não existe. Aquilo ali é a história que interessa, ou que faz sentido para aquele livro, para aquele objetivo. Então o seu livro é assim também. Ele tem que estar completo e suficiente para aquele objetivo, para aquele estágio, para aquela primeira edição. Olha, todo o conjunto de histórias, de situações que está no livro, ele está completo. Essa é a edição completa desse livro. Para uma próxima edição, aí eu vou acrescentar, vou adicionar, vou fazer novas entrevistas, enfim, eu vou ampliar esse livro e vou corrigir o que precisa corrigir. Então, para com esse perfeccionismo. Isso é... E você tem que colocar o quê? Uma data. E colocar o quê? Que está suficiente, essa história é suficiente e completa para cumprir com o seu objetivo. Certo? E aí sim você para com essa história de perfeccionismo, porque isso tem te atrapalhado a realizar o seu sonho, tem atrapalhado da sua história chegar até os seus leitores. Deixa eu ver aqui. Outro dia eu ouvi de uma autora que apagou 15 capítulos do seu livro por achar que não estava bom. É um erro, é um pecado fazer isso. Porque nunca mais, com certeza, ela vai conseguir escrever o que ela escreveu. Porque o que ela escreveu ali naquele momento não vai voltar, porque é carregado de sentimentos, carregado de histórias que só tinha naquele momento. Então, aquele sentimento não volta mais. Então, não apague. Você pode fazer o quê? Passar por um leitor beta, é uma pessoa que vai fazer uma leitura, ou mesmo um editor que vai ler aquele texto, vai ler aquele livro e vai te dar o quê? Uma avaliação com muita franqueza. Fala, olha, tá bom ou não tá bom, precisa melhorar isso, ou precisa reescrever isso. E aí você vai o quê? Ataca o ponto que precisa de melhoria. E não apagar o livro todo e começar do zero. Não faça isso, pelo amor de Deus. Procure um profissional que possa te ajudar a reestruturar esse texto. Você pode reescrever esse texto, mas apagar não faça isso. Aproveita, começa da onde você estava. Seja bem-vinda, Fernanda. Ó, Jaice. Leandro, meu primeiro livro, Cadeias Quebradas, está na 3ª edição, porém não acrescentei nada. Está certo? Jaice, você fez revisão? Você mudou alguma coisa? Mudou capa? Mudou diagramação? Qualquer mudança no livro
qualquer mudança no livro justifica uma nova edição, tá? Mesmo que seja só mudança de capa. Por exemplo, edições de Machado de Assis são obras consolidadas clássicas, não há alteração no texto, nenhuma mudança. Mas há o que? Mudança, às vezes, visual, mudança de algum elemento, mudança do papel, qualquer coisa, é uma nova edição. Mudança de editora, enfim, é uma nova edição, não tem problema. Deixa eu ver aqui, o Jairo. Tem uma quantidade ideal de páginas para livro de negócios a fim de que não se torne cansativo? Jairo, ele tem olha só, existem livros de negócios que eu falo de talvez de 30, 40 páginas até livro de 600, 800 páginas. Depende do quê? Do público-alvo que você está buscando. Que tipo de leitor que você está buscando para o seu livro. E aí qual que é a oferta de venda que você vai fazer para o seu livro. Que pode, qualquer um, não existe um número ideal, sabe? Porque você pode fazer, olha, eu estou fazendo que seja, vamos dizer, um livro pequeno. Gente, esse aqui é um livro de bolso, um guia para você a qualquer momento, ou tá ali na pausa do café, você vai lá e lê 2 páginas. Para não te ocupar, você não perder tempo e você ter uma informação de qualidade que você pode aplicar ainda no mesmo dia na sua empresa. Ok? É um livro de quê? De bolso de 40, 50 páginas. Agora, pessoal, eu tenho aqui um livro, a Bíblia do gestor moderno. Então, são 1000 páginas. Eu peguei uma Bíblia aqui só para ilustrar. São 1000 páginas, parece até uma Bíblia, porque é uma Bíblia do gestor, onde eu ensino técnicas muito importantes que você vai poder estudar e colocar em prática com a sua equipe e tal. Então, assim, depende muito da estratégia que você vai usar para vender. Entendeu? De um livro de 40 páginas, você pode colocar ele como imprescindível para o empreendedor moderno, ou um livro de 800 páginas, certo? Vai depender dos argumentos de venda que você vai utilizar. Logicamente, um livro mais grosso ele é mais caro, um livro mais fino ele é mais barato, certo? Mas o que eu recomendo, tá? O que é o comum? Mas às vezes também a gente tem que sair do comum, sair da caixinha. Sei lá, um livro de 120 a 180 páginas. Seria uma quantidade interessante para um livro, porque ele fica mais bonito, mais elegante, mais encorpado, ok? Então tem algumas características assim também. A Jaice muda o centro visual, então tá certo, Jaice. Jair, grato pela resposta. Olha só essa Fernanda. A Fernanda perguntando. Mas o livro de bolso ainda tem consumo com a facilidade da internet? Quem aí acha que o livro de bolso já acabou ou por conta da internet ele não tem mais espaço? Vamos lá, será que alguém pode falar a respeito se livro de bolso tem espaço ou não, já que na internet é fácil pesquisar e encontrar um monte de coisa? Informações rápidas e pequenas? Alguém acha que tem sim ou não? Diga aí, pessoal. Porque eu vou falar e vou trazer um caso aqui muito forte. Deixa eu ver se eu tenho ele na minha prateleira aqui. Ele está lá na editora. Eu tenho ele aqui, mas eu não vou conseguir encontrá-lo aqui. É o seguinte, livro de bolso. Eu tenho o caso de um autor. Eu tenho uma live com ele, inclusive se você olhar no meu canal você acha. Essa live que eu tive com ele, Pastor Fabiano. Até 2020, ele não tinha escrevido nenhum livro na sua vida. No meio do ano, para o final do ano de 2020, ele publicou o primeiro livro. E de 2020 até 2023, 2 anos e meio, quase 3 anos, ele já escreveu 10 livros de bolso e já vendeu mais de 64 mil exemplares em
3 anos ou menos. Você tem ideia? Quanto que é isso? 60 mil dividido por 3, 20 mil livros por ano. Dá quase 1.800 livros por mês. Só livros de bolso. 60 páginas, 50 páginas, mensagens curtas. E aí eu respondo até o que foi me perguntado aqui. Qual que é o objetivo dele? Não é uma leitura para o cara entender. Ele é pastor. Não é uma leitura para a pessoa falar, nossa, eu vou entender tudo da Bíblia. Não é. Não é estudo profundo. É uma mensagem para o coração. É um remédio para a alma. Ele vende, ele distribui, na verdade. Acho que desses 64 mil, 20 mil foram distribuídos em hospitais. Um trabalho social que ele tem. Mas foi vendido. Membros, amigos, compraram o livro para ele distribuir. Certo? Nos hospitais, porque é uma mensagem rápida. A pessoa está ali, numa fila para ser atendido, está com um filho internado, precisando de quê? De um socorro ali rápido, uma mensagem rápida. Então, ele quer atingir essas pessoas com mensagem rápida, que não gasta muito tempo. Certo? Esse é o objetivo. Tá certo? Tudo certo. Tem pessoas que precisam dessa informação rápida. Então esse é o objetivo. Então, 64 mil livros em 3 anos. Mas ele usou o que? A estratégia certa, a linguagem correta. Um preço muito acessível. Muito acessível mesmo. E a Fernanda, um livro sobre relacionamento abusivo. Quais as dicas? Fernanda, você pode pesquisar o seu público-alvo, entender o que eles querem, quais são as principais dores, dificuldades e o que eles buscam. Se é uma ajuda, orientação, informação, como fazer. Então você pode colocar tudo isso no livro, nesse seu livro, que é justamente esse socorro imediato. E aí aqui me veio agora. Esse título, porque geralmente o título do livro ele tem que ser muito óbvio, mas talvez o seu livro ele não possa ser tão óbvio para o abusador, não é verdade? Porque às vezes, se você sabe que uma pessoa está passando por um relacionamento abusivo, você pode comprar esse livro e presentear essa pessoa. Como um sinal de quê? De alerta. Falou, olha, lê aqui que aqui tem o que você precisa para sair desse relacionamento. Só que o abusador não pode saber disso. Né? Então tem que ser um livro que isso esteja escrito de uma forma a não chamar atenção. Para que a pessoa possa ler isso com mais tranquilidade. Olha só, Renata, acho que não acabou. Inclusive comprei um. Quem ama livro continua com o livro, exatamente. Eu acho que tem espaço, show. Eu acho que tem espaço para os dois modelos, tem um de bolso físico como digital. Comprei 20 livros de bolso na semana passada para a minha equipe de vendas, uma espécie de maná das vendas. Bacana! Você está incentivando na empresa as pessoas a desenvolver, a crescer. E se você incentiva isso, e livro de bolso é o que? É uma mensagem rápida, curta, de fácil assimilação. Não é para a pessoa se tornar um expert, um livro de bolso. É para ela ter o quê? Uma informação rápida, pensar, refletir e já colocar em prática. Excelente dica, obrigado. Obrigado, Fernanda. Sempre à disposição. E vamos lá, já falei de 3 coisas: confiança, tempo e perfeccionismo. Quem aí sofre de perfeccionismo? Acho que foi quem que me falou aqui foi o Jairo, né? Estão preparados aí para 4º problema que impedem muitos autores de escreverem seus livros. Sabe qual é? É o dinheiro. Pois bem, o dinheiro impede muitas pessoas de publicarem seus livros. E existem hoje, com a modernidade, com a atualidade, algumas maneiras que você pode burlar isso ou contornar essa situação.
Quem pode escrever aí para mim as 4 situações? Confiança, tempo, perfeccionismo e agora dinheiro. Escreve aí para mim esses 4 para eu poder fixar nos comentários aqui. Então vamos lá. Essa quarta coisa, porque a pessoa vai, escreve o livro, tem um livro escrito e quer o quê? Materializar. Precisa de quê? De revisão, divulgação, diagramação, impressão, e tudo isso tem um custo. Exige um investimento por parte do autor. Ah, Leandro, mas as editoras, elas também compram direitos autorais? Sim, com certeza, elas compram. Você pode vender os seus direitos autorais, mas isso não é a realidade tão próxima, principalmente para quem está iniciando. Por quê? As editoras hoje, elas estão buscando quem já está ativo, quem já tem livro, quem já está no movimento, já vende seus livros, já não depende às vezes da editora para vender os seus livros. Ela vai lá e pega esse autor e fala, se ele já está funcionando sozinho agora, se a gente tiver com ele, vai ser muito melhor. Então precisa de uma ação nesse sentido. E você precisa o quê? Fazer esse investimento prévio. Antes de ter de se despontar ou ser encontrado por uma grande editora. No meu caso, eu sou editor de uma editora de autores independentes, onde eu não compro direitos autorais e os autores publicam as suas próprias obras. Financiam a publicação das suas próprias obras. Valor inicial, a Fernanda está perguntando qual que é o valor. Olha só, o valor é variável, porque imagina um livro de bolso, um livro infantil todo colorido ou um livro de 200 páginas. Cada um tem um custo completamente diferente. Depende, se precisa de revisão, diagramação, capa, impressão, tipo de papel, se é uma cor, colorido, enfim. Existem diversas variáveis aí. Depois, se você quiser me chamar no direct, a gente pode conversar a respeito, marcar uma call para poder te explicar todos esses detalhes, falar com a minha equipe também, para você entender todo esse processo e a gente entender em que estágio você está na publicação do seu livro, porque o livro é personalizado, é um bem personalizado, é único, não existe outro igual, né? Então essa questão ela é importante entender. E o dinheiro, ele acaba sendo um grande vilão, porque a pessoa também tem prioridades. E aí vai deixando o quê? Sempre o seu sonho para depois. Você vai sempre tem uma outra prioridade. E aí o dinheiro fica sendo uma desculpa para não publicar o livro, não realizar o seu sonho. E você precisa o quê? Colocar também um basta nisso. Você precisa virar a página, avançar no seu projeto, no seu processo e não deixar isso paralisar. E eu sempre explico para os meus alunos, existem algumas formas de mesmo você sem dinheiro conseguir publicar o seu livro. Certo? Vocês querem saber quais são as formas? Inclusive no curso tem um módulo chamado Como Publicar um Livro Sem Gastar Nenhum Real. E eu vou revelar aqui algumas dessas formas para você já ter uma ideia. A primeira delas, o livro, ele é um bem cultural. Bem cultural significa o quê? Que ele faz parte da base do desenvolvimento de um povo, certo? O livro é a transmissão de conhecimento e da história de um povo, de uma população, de uma nação. Então o Estado, ele financia a publicação de novos livros, de novos ou reedições, enfim, não importa, mas ele financia a publicação de obras e de livros. Então, direto, constantemente, o Estado, seja o Estado, o município, a União, ela abre editais para autores como eu, como você que está assistindo aqui, possa encaminhar o projeto de publicação da sua obra e ele ser todo financiado e custeado pelo Estado, pelo poder público. Anualmente nós publicamos centenas e centenas de livros e esse ano
ainda nós temos já um anúncio de várias novas leis que vão surgir para dar essa oportunidade para mais e mais autores. Então é só você estar atento. Você pode procurar a sua Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura e ver os editais de publicação de livros que estão abertos ou que vão abrir. Esteja atento a esses comunicados, certo? Converse com o secretário, com o assessor de secretário e esteja atento a isso. E receba essas informações e se inscreva nesses editais. Uma outra forma de publicar sem ter dinheiro é fazer o que? A pré-venda do seu livro. Você pode perfeitamente fazer isso. Vender o livro antes dele ficar pronto. Antes dele ficar pronto. Ok? Você faz uma oferta, convida as pessoas para um evento, para o pré-lançamento do seu livro, dá uma condição especial para quem comprar antes do livro ficar pronto, e aí depois você faz a oferta desse livro. E aí você faz a venda, pega esse dinheiro e publica o seu livro. E assim você entrega. Logicamente você precisa negociar um prazo. Fala, olha, quem comprar agora vai pagar mais barato, por exemplo, vai receber autografado, vai receber uma aula extra, uma mentoria online, um encontro, enfim, alguma coisa que justifica ele comprar antes do livro ficar pronto, certo? Algo de muito valor. E aí, quando o livro ficar... Aí você programa lá, seja 30 dias, 60 dias, daqui 60 dias o livro vai ficar pronto. E você vai receber aí na sua casa autografado. E aí você faz esse envio desse livro para as pessoas. Assim você levanta esse capital para poder publicar o seu livro. Olha só, a Fernanda gostou muito da ideia. E a Renata falou que a Lei Rouanet seria uma delas. Sim, Renata, a Lei Rouanet é uma delas. Mas para quem está começando, não é a que eu recomendo. Existem as leis municipais e as leis estaduais. Às vezes as pessoas acham que só existe a Lei Rouanet, mas não é só ela. Tá? Então você tem que ir para uma instância mais próxima, onde seja mais fácil de você captar os recursos. Então existem leis municipais e leis estaduais, onde é muito mais fácil e simples de você captar esses recursos. Certo? Gostaram aí, pessoal, até agora? O que tem impedido você? Alguém aqui que está assistindo, ninguém falou se o dinheiro é que tem impedido você de publicar o seu livro. Será que é o dinheiro? Por acaso é o dinheiro? E essas dicas que eu dei aqui podem te ajudar a resolver esse problema? Ajudar a publicar o seu livro? Porque o meu sonho, o meu propósito é ajudá-lo a publicar o seu livro, certo? A escrever, publicar e vender. Hoje estamos falando sobre publicação. Então, esse é o meu propósito, esse é a minha gana de te ajudar, é de ver o seu livro publicado. Pelo jeito, ninguém tem problema com dinheiro, né? Tá todo mundo aí. Então, pode me procurar lá e já dá entrada para começar a publicar o seu livro. Tá bom? Você tá com dinheiro aí, ninguém tá com problema com dinheiro. Vamos para quinto impedimento dos autores a publicarem seus livros. Vamos lá? É a informação ou a falta da informação. Escreve aí quem puder. Confiança, tempo, perfeccionismo, dinheiro e falta de informação. Confiança, tempo, perfeccionismo, dinheiro e informação. O Wagner se manifestou aí. Muito bem, Wagner. Então, dei 2 dicas aí importantes, boas. No meu curso eu falo mais sobre isso. Inclusive, pessoal, eu estou com um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, somente para aquelas pessoas que estão engajadas, que querem receber informações em primeira mão, onde eu falo sobre as minhas lives e também notícias. Eu estou preparando algo muito especial para quem quer publicar. Vai ser a última oportunidade de você publicar o seu livro no primeiro semestre. Se você quer entrar para esse grupo,
no final dessa live, vai lá no link da minha bio e você entra nesse grupo, que vai ser a última oportunidade de você publicar o seu livro no primeiro semestre de 2023, certo? Com a condição e um valor especial, que eu nunca fiz e não sei se eu vou fazer mais. A Rita Castro, boa noite, Rita, seja bem-vinda. E Jairo Vice já me deu uma grande dica para o título do meu livro. Olha só, depois eu quero que você me compartilhe que dica foi essa, que eu nem percebi. Mas muito bom. Quem vai digitar aí para mim? Confiança, tempo, perfeccionismo, dinheiro e... Quem lembra qual que é o último problema que tem impedido autores de publicarem seus livros? Alguém sabe? Alguém estava atento aí ou não? Pois bem, a falta de informação. Você tem todas as informações, todo o conhecimento para publicar o seu livro? Será? Pois bem, a gente vê, eu vejo diariamente muitas pessoas perdidas, não sabem o próximo passo. Falam, eu escrevi meu livro, e agora? O que eu faço? Eu quero escrever a minha história, como que eu faço? Meu livro já está pronto, só está aqui na minha mente, não está no papel, como é que eu faço? Escrevi o livro e agora, o que eu faço? Eu publiquei meu livro e agora, o que eu faço? Então é a falta de informação. E é por isso que eu tenho esse canal aqui no Instagram e também no YouTube, onde eu falo diretamente para vocês, autores e futuros autores que querem escrever e publicar os seus livros. Isso é fundamental para você avançar na sua jornada. É trazer o que? Informação de qualidade. Qual que é o próximo passo? Você não precisa, às vezes, saber todo o caminho. É igual um carro. À noite, na estrada. Você não vê o seu destino. Você vê o quê? Os próximos 50 metros. E aí você vê esses 50 metros, te dá clareza, te dá segurança. Opa, deixa eu ir até aqui. Deixa eu avançar. Deixa eu seguir. Digitaram aqui. Deixa eu seguir, deixa eu avançar, deixa eu conhecer mais, deixa eu escrever mais um capítulo, escrever o próximo capítulo. Tá pronto, deixa eu mandar para o revisor, para um leitor beta, para um editor do texto. Agora é a diagramação, capa, enfim. Você vai passando etapa por etapa, até ter o quê? A realização do seu sonho. E essa semana foi muito gratificante, sabe? Porque eu fui, se você voltar lá nos stories, passando lá, vendo, tinha pelo menos hoje, eu acho que uns 4 ou 5 livros ficando prontos somente no dia de hoje. Então, assim, é muito gratificante ver esse tanto de livro ficar pronto. Saber que esses autores passaram por todos esses processos, essas etapas, e às vezes são dias, semanas, trabalhando um livro, fazendo a diagramação, mandando para o autor aprovar, ele retornando, falando, não gostei disso, melhora isso. Mas por que tem isso? Às vezes dúvidas, né? Mas você colocou isso no meu livro, mas o que é isso? E aí a gente vai, a minha equipe explica, detalha, passa todas as informações necessárias para que o livro fique o quê? Com uma excelente qualidade, fique com todos os elementos que um livro precisa ter para ser um livro, porque não adianta ter um livro, ter um livro de qualquer jeito. Um livro você vai carregar ele o resto da sua vida, é um legado que você deixa, você tem que ter orgulho de transmitir esse livro para as pessoas. E a falta de informação, me chegou uma matéria, depois eu vou compartilhar com vocês, saiu no SBT, se não me engano, nacional, de uma editora que recebia dos autores, prometia a publicação, a entrega e não sei o que, e não entregavam. Olha só que absurdo. Eu não vou falar aqui o nome que se dá para isso, mas na lei tem um nome, que é estelionato.
E depois eu vou compartilhar isso. Por quê? Porque você tem que ter informação. Não pode ir em qualquer um. Não pode fazer com qualquer pessoa. Você tem que ter o que? Um lastro. E graças a Deus. Eu estou numa editora que eu, desde os 3 anos de idade, que eu vivo no meio dos livros, do papel. Meu berço era cheio de livros, né? Em volta de livros, praticamente. Então, e a editora, ela tem 40 anos, certo? A editora ela tem 40 anos, a editora Kelps. Então ela tem lastro. Nós fazemos livros hoje para o Brasil todo. Hoje, semana passada, nós enviamos livro para São Paulo, para Tocantins. Essa semana nós estamos enviando livro para São Paulo de novo, para Porto Alegre, e vamos ter uma remessa que vai de um livro só, que vai para 10 destinos diferentes. Fora os que entregaram aqui em Goiás, em Goiânia, mais próximo aqui, e outros livros que às vezes a gente nem mapeia para onde eles estão indo. Mas eu te digo, hoje a gente tem esse lastro, essa confiança do nosso público, dos nossos autores. Olha só, acho que até quem que falou aqui que estava gostando muito de trabalhar conosco? Olha o Alexandre, meu aluno, exemplar, o cara dedicado. Estou muito contente com o trabalho da Kelps no meu livro. Obrigado, Alexandre, por esse feedback. Isso vem nos acrescentar muito. Olha só o livro do Jairo. Que é isso, Jairo? A Bíblia de Gestão do Pequeno Empreendedor. Uau! Que título top! Eu já te dou uma outra dica. Esse aqui eu não costumo falar assim não, mas procure o Sebrae. Procure a associação comercial, tá? Do seu estado, do seu município, porque você pode encontrar apoiadores, patrocinadores para ajudar a financiar essa obra. Ou então fala, olha, compra aqui, ó, você faz uma pré-venda, compra 50 livros, não precisa me ajudar não, mas compra 50 livros para você distribuir para os associados. O projeto é assim, 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 assim. Então você trabalha nessa área, você vai conseguir perfeitamente fazer uma excelente proposta para esse segmento. E às vezes você manda imprimir e você já está com o livro todo vendido. Wagner, em breve vai enviar para Piraí. Exatamente, Wagner, em breve. Essa semana que vem o nosso livro está indo para Portugal. Olha só, vai ter um lançamento lá em Portugal. E isso é muito gratificante. Então, cada vez mais expandindo fronteiras e barreiras aí. Nada nos segura. Então, hoje nós atendemos o Brasil todo. Ok? Atendemos todos os estados, outros países sem nenhuma dificuldade. E a gente consegue isso por quê? Porque eu compartilho muita informação, eu ajudo muitos autores. Eu estou aqui à disposição a cada um de vocês que me acompanharam aqui. E se você está nesse processo, está nessa ação de publicar o seu livro, eu recomendo, vá lá, termina essa live, entra no link da minha bio, entra para o grupo VIP de WhatsApp. É um grupo fechado, então você não vai receber não, é só nós que estaremos lá, quem está realmente interessado em publicar o seu livro, que em breve eu vou lançar a última oportunidade de você publicar o seu livro do primeiro semestre de 2023. Já pensou? Às vezes você fez aquela promessa de final de ano, esse ano eu vou publicar o meu livro, já estamos na metade do ano, chegando na metade do ano. Não deixe virar o semestre. Não deixa virar o semestre. Eu recomendo, entra lá no grupo que eu vou lançar em primeira mão essa informação. Olha só, Renata, vejo muitos autores travados na publicação, esperando serem aceitos por editoras comerciais. Olha, hoje, e falando nisso, é muito importante o que a Renata falou. Hoje uma pessoa me procurou e falou mais ou menos o seguinte: Leandro, eu publiquei o meu livro tem uns 2 anos,
de uma forma totalmente autônoma, edição 100% independente. Eu fiz tudo. Ficou cheio de erros, tem algumas falhas e tal. Tudo bem, parabenizei ela pela execução, por ter tido a coragem de fazer. Mas falou, mas eu quero encontrar um parceiro para vender os meus direitos autorais. Eu falei, olha, tudo bem, é um desejo, é uma ação, mas você precisa o quê? Se mostrar, você precisa se apresentar. Quem tem que investir na sua carreira, primeiro é você mesmo. Porque ninguém vai chegar investindo em você se você não demonstrar o que você está fazendo. Aí eu falei, olha, você tem que fazer, você precisa publicar um livro de qualidade. Porque como é que você vai mandar um livro de baixa qualidade para uma editora comprar a sua obra? Eu falei, vai dar trabalho demais. Então você precisa melhorar essa qualidade desse livro. Segundo, você precisa vender. E ela falou, mas eu não quero vender. Eu falei, mas se a autora não quer vender, quem que vai vender para ela? Não existe isso. A venda, ela tem que ser trabalhada. Tem que fazer o quê? Dar entrevista, fazer live, fazer palestra, fazer um conjunto de ações para conseguir vender o livro. A editora não vai fazer isso pelo autor. Mas o Augusto Cury, por exemplo, vende milhões e milhões de livros. E aí eu fui pensar sobre isso. Mas o Augusto Cury... Eu sou vendedor de livros. Eu já participei de palestras do Augusto Cury, onde eu levava os livros dele para vender na porta da palestra. Eu era o convidado para levar os livros, a livraria, para levar os livros de venda dele. E ele era o cara mais interessado na venda dos livros dele. Durante a palestra, ele falava, dava conteúdo e repetia o livro dele para as pessoas comprarem. No final, Augusto Cury não precisa vender livro, ele vive de palestra, tem negócios, tem empresas de educação, ele não precisa de livro. Mas ele fazia questão do quê? Ao final da palestra, sair do palco, ir lá para o fundo, onde estão vendendo os livros dele, pegar uma fila de 200 pessoas, que dá mais de 2 horas, ele deu 2 horas de palestra e mais 2 horas dando autógrafo, 4 horas. Ele não precisava daquilo, ele podia ir embora. Ele não foi contratado para dar autógrafo, foi. Mas ele sabia que cada livro vendido, ele vai estar ajudando a pessoa e vai estar entrando royalties na conta dele. Então ele era o maior interessado na venda do livro dele. Se o autor não é o maior interessado na venda do livro dele, ninguém vai ser. O livro não vende sozinho, não é mágico isso. Precisa de muito esforço. Então você precisa ser a primeira pessoa interessada em vender o seu livro. Conversar com pessoas, apresentar. Ir onde tem reunião de pessoas. Vai ter uma palestra em tal lugar. Vai lá nessa... mas eu não fui convidado. Vai lá, compra o ingresso, põe o livro na bolsa, põe o livro no bolso, põe o livro na mochila e vá conversar com pessoas, apresentar sua obra, falar do seu livro, porque senão as pessoas não vão encontrar o seu livro. Infelizmente. Não é infelizmente, é a realidade. A realidade é assim para todas as coisas. Para tudo que você faz na vida, você precisa vender. Se você abre uma loja de picolé, você tem que ir atrás dos clientes, você tem que conversar com pessoas, cativar as pessoas para entrar e querer comprar o seu picolé. Se você abre um carrinho de cachorro quente, você tem que ser simpático, estar onde as pessoas estão. Conversar com as pessoas para comprar, para voltar no outro dia e comprar outro. É assim, livro é assim também. Falar o porquê que você escreveu, o que o seu livro vai resolver na vida das pessoas. Então, é necessário fazer isso, é necessário você se posicionar como autor, Renata, para ser aceito pelas editoras comerciais. Ele não vai pegar algo do nada, do zero, para fazer o trabalho sozinho, investir lá 40, 50, 100 mil, 200 mil, para a pessoa falar, não quero vender meu livro. Não existe. A pessoa tem que chegar na editora e falar, olha, se você publicar o meu livro, eu vou fazer de tudo para vender esse livro. Na verdade, hoje, com esse acirramento da concorrência, você já tem que estar vendendo. Falar, olha, sem editora eu já consigo vender tantos e tantos livros. Como que eu te falei agora há pouco. O Fabiano,
que em 3 anos vendeu 60 mil livros. É muito ou pouco? É muito. Ele teve a ajuda da editora? Não, é ele sozinho. É ele sozinho. Ele usou o quê? As estratégias corretas. Ele buscou informação de como fazer isso. Então, a quinta principal problema é informação. E aí, pessoal, o que acharam dessa live de hoje? Nossa, eu fui bem enérgico aqui agora nesse final, né? Porque às vezes eu fico pensando que as pessoas não acham que vão cair do nada, sem ela se esforçar, e tudo na vida. Na minha vida nada veio sem esforço, tudo com muito esforço, muita dedicação, muito mesmo. E com o livro não vai ser diferente. Como eu acredito que vocês estão fazendo pergunta aqui na sua carreira como profissional, como empresário, como consultor, enfim, em qualquer área, precisa de dedicação, precisa de esforço, precisa ir avante, avançar, certo? E é isso, pessoal. Nessa live de hoje, que eu tinha para falar, 5 situações que têm impedido autores de publicarem seus livros, que são confiança, tempo, perfeccionismo, dinheiro e falta de informação. Então agradeço a todos. Entre lá para o grupo de WhatsApp, é o que eu tenho para te dizer, para você receber as informações de primeira mão. E principalmente a última oportunidade de publicar o seu livro nesse primeiro semestre de 2023. Bora lá? Olha só, tapa na cara com sacode, menina. Eita, desculpa aí, gente, se foi muito brabo. Live top, ótima live, parabéns, muito obrigado pelo sacode. É isso mesmo, sai do marasmo, do paradão, vai pra frente. Show, perfeito, Leandro. Então, obrigado, pessoal, gratidão a todos, compartilhe esse conteúdo, me siga aí nas redes sociais. Muito obrigado por compartilhar.